começar com uma pergunta bem simples, né? Quem é Mário Jorge Lobo Zagallo pro Petkovic? Bem simples a pergunta? Nada simples a pergunta, né? Caramba. Rapaz, é uma pergunta muito difícil, porque ele tem muitos significados para mim. Ele me ajudou a ser o Jairzinho que eu sou hoje. Tanto jogando com ele, como sendo jogador dele. Foi um dos brasileiros que marcou uma história grandiosa no futebol brasileiro, né? Ponteiro esquerdo nacional, tirou a bola. Tirou não, vamos chegar lá! Vamos ganhar isso! Vocês vão ter que me engolir! Em Forrest Gump, o contador de histórias, Tom Hanks influencia a cultura popular e testemunha alguns dos eventos mais notórios dos Estados Unidos no final do século XX. Eu acho que o Zagallo é o maior Forrest Gump da história da seleção e do futebol brasileiro. E no bom sentido, né? O personagem do filme Forrest Gump era um pouco alheio às coisas que estavam acontecendo. Ele passava pela linha do tempo do mundo e não percebia. Não é o caso do Zagallo. Ele percebia o que estava fazendo, sim, né? Ninguém é bicampeão mundial como jogador por acaso, tricampeão já como técnico, tetracampeão como coordenador técnico. Ninguém, por acaso, em 7 participações em Copa do Mundo, chega à final em 5. Isso não é acaso. Não, Celso, não é. No filme, Forrest nos ensina sobre perseverança e determinação, o valor das amizades verdadeiras, que devemos acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita, e não desistir diante das adversidades. Nos próximos 7 episódios desta série, você vai ver que Zagallo também. E, curiosamente, os dois cultivavam um amor incondicional por uma mulher e um esporte curioso. E é interessante, porque é o alagoano mais carioca que tem, né? Nem todo mundo sabe que ele é de Alagoas e tal. A partir de agora, voltamos no tempo. Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu na cidade de Maceió, no dia 9 de agosto de 1931. Era o caçula de apenas 2 irmãos. Os pais Haroldo e Maria Antonieta resolveram se transferir para o Rio de Janeiro quando Mário Jorge tinha apenas 8 meses de idade. Queria o destino que aquela criança fizesse sua vida na, até então, capital do país. Naquele tempo, a educação dos jovens tijucanos era entregue em geral ou ao Colégio Militar ou ao Externato São José. Essa escola de orientação católica e dirigida pelos padres maristas. Estudou na Escola Marista, que é uma escola que ele valoriza demais. Ele sempre fala na Escola Marista, que foi muito importante para a vida dele. Pois é, Tino, foi importante mesmo. Foi aqui que o menino Mário Jorge começou a dar os primeiros sinais de brilhantismo. Nas notas e no comportamento disciplinado. Mário Jorge era o garoto exemplar, o bom moço que recebia menções honrosas na revista do colégio. Essa imagem só era quebrada quando juntava-se a horda de garotos da vizinhança para quebrar a tranquilidade da rua, armando seus campos de pelada improvisados entre uma calçada e outra. Quando você tem um menino bom de bola dentro de casa, você diz que ele é uma joia. Você diz que, pô, cara, esse menino, bota esse garoto pra fazer um teste no clube, porque esse garoto vai te dar uma grana, esse garoto joga bola. Mas as peladas na rua ou no terreno do antigo Derby Club eram feitas sempre às escondidas do pai. Seu Haroldo chegou, na juventude, a ser capitão do time da escola em que estudara na Inglaterra. E no Brasil, jogou pelo CRB de Maceió. Quanto ao filho, no entanto, preferia que concluísse o curso técnico de contabilidade e fosse trabalhar com ele na representação da fábrica de tecidos. Zagallo chegou a acompanhar o pai algumas vezes até o escritório da Rua da Alfândega, no centro do Rio, onde julgava a família, quase unânime, estaria o seu futuro profissional. Quase. Mário Jorge contava com o apoio do irmão Fernando Henrique, que conseguiu convencer seu Haroldo a consentir que o caçula pudesse continuar jogando. Antigamente, o que dizia? Papai, eu quero ser jogador de futebol. Não, você vai estudar.
Hoje é o contrário. Papai, eu quero estudar. Não, você vai ser jogador de futebol. As coisas mudaram. Agora, antigamente havia muita pressão das famílias, principalmente família do interior, que a educação familiar era totalmente diferente, mais rígida. É verdade, Clóvis, mas a paixão do Zagallo pelo futebol foi maior. Ele disputou pelo América os campeonatos cariocas de juvenis de 1948 e 1949, quando chegou a ser vice-campeão. E pelo clube, praticava uma outra paixão, fora o futebol. Zagallo foi campeão de ping-pong, né? Ele era um exímio jogador de tênis de mesa, né? E ele ganhou torneios no América como jogador de tênis de mesa. Tênis de mesa. Quem diria, né? Me veio aqui uma referência de uma outra pessoa. No ano seguinte, foi fazer um teste no Flamengo. Aprovado, propuseram-lhe inicialmente um salário mensal de 1.000 cruzeiros. Era o bastante para ir ao cinema. O ano de 1950 foi dividido entre o Exército e o novo clube. E aquelas peladas, quando criança, no terreno do Derby Club não foram em vão. Seu destino parecia estar ligado de uma forma estranha àquele lugar. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi indicado como sede da próxima Copa do Mundo, marcada pela FIFA para o ano de 1950. Os antigos Pacaembu, em São Paulo, e São Januário, no Rio, eram os maiores estádios que o país dispunha na época. Era preciso a construção de um novo e moderno estádio para o Mundial. A desativação do Derby Club deixara um terreno esquecido, onde a molecada, incluindo Mário Jorge, corria atrás de uma bola. O destino quis que ali, naquele terreno baldio nas proximidades do bairro da Tijuca, fosse construído o Maracanã. A obra, no prazo recorde de 1 ano e 10 meses, mobilizou dia e noite 1.500 operários, além de contingentes militares. Um dos militares, um velho conhecido do local, Mário Jorge, já como soldado da Polícia do Exército. Participou da retirada de madeiras e entulhos dos escombros do velho Derby. Sua relação com o terreno e depois o que viria a ser o estádio do Maracanã ainda não havia terminado. Copa de 50, por exemplo, o Zagallo estava lá presente no Maracanã, mas porque você via o Exército estava lá catando madeira das obras do Maracanã recém-inaugurado, o batalhão dele foi recrutado para isso. Ele já era o Forrest Gump da Copa de 50. Não, com relação à Copa de 1950 no Maracanã, antes desse estádio tá pronto, e eu havia jogado ali algumas partidas de futebol, da pelada, com descalço, com tênis, e jamais poderia pensar na minha vida que eu ia assistir uma Copa do Mundo no Maracanã e servindo o Exército, porque eu estava servindo o Exército. E naquele dia, na arquibancada, de verde oliva, capacete, cacetete, bate-boot, tudo que eu tinha de direito. Quem diria que Mário Jorge presenciaria do gramado, mesmo com outra função, um momento tão marcante para o nosso futebol. Em 1952, chegou a ser alçado ao time principal do rubro-negro, por um breve período. E neste mesmo ano, Mário conheceu Alcina, na quinta-feira anterior ao Carnaval. E na época do Zagallo, o Zagallo com a dona Alcina, que era a namorada dele na época, ele escondeu dela no início, que ele era jogador, escondeu da família, depois o irmão dela descobriu, porque era Flamengo, não sei o quê, e assim descobrem ele, eu jogo bola, e jogar bola era sinônimo assim de malandragem, coisa de malandro, né? Isso não é coisa de gente séria. Sério mesmo, Tino, era o amor que o Mário tinha pela namorada. E por ela, nasceu um fascínio pelo número 13. Dia 13 de junho é dia de Santo Antônio, santo que Alcina era devota. Quase 3 anos depois, eles casaram na igreja de São Judas Tadeu, santo padroeiro do Flamengo. A data? 13 de janeiro de 1955. Sua fissura pelo número era tanta que seu número de telefone terminava em 1313. E ao comprar um apartamento no Rio de Janeiro, ele exigiu que fosse no 13º andar. Já como profissional do Flamengo, Mário dava sinais de uma característica sua, ser pão duro. E, assim como Forrest Gump, ele gostava de caminhar.
Não é, Ramone? Ele, quando assinou o primeiro contrato dele profissional, que foi com o Flamengo, em 1951, com um salário bom, ele comprou um apartamento. Em vez de morar no apartamento, ele alugou o apartamento, deixou para ganhar uma renda mensal com aluguel e continuou morando com os pais. Quando ele se casou, em 1955, ele ainda não foi morar nesse apartamento. Ele continuou tendo a renda dele com o aluguel desse apartamento e foi morar com os sogros. E para você ter uma ideia, ele já um jogador consagrado já no Flamengo, ele não tinha carro, poderia comprar um, mas não fazia isso. Ele fazia um percurso a pé para o treino, de ida e volta, que dava cerca de 2 horas, pra você ter uma ideia. Zagallo jogou naquele time ali de 53, 54, 55, né, nos tempos de atleta, e foi justamente nesse período aí que São Judas Tadeu se torna, né, o padroeiro rubro-negro. Existia um padre muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, chamado Padre Góes, né, da paróquia de São Judas Tadeu, ali no Cosme Velho. O Padre Góes era uma figura folclórica, né? Alguns diziam que por baixo da batina ele usava a camisa do Flamengo, né? O Flamengo conquista esse título e o Zagallo fazia parte daquela equipe icônica. Nos campos, o ponta esquerda era chamado de formiguinha por conta de seu estilo de jogo operário. E no vestiário rubro-negro, Zagallo tinha um apelido, no mínimo, inusitado: Bode. Foram os companheiros dele do Flamengo, na década de 50. Começaram a chamar ele de Bode porque ele não tomava banho lá no vestiário do Flamengo depois dos treinos. Nem depois dos jogos também, quando acabavam os jogos no Maracanã, ele só tomava banho em casa. Então, começaram a chamá-lo dessa forma, né? De bode mal cheiroso que não tomava banho. Né? Bom, então, o Zagallo joga aqui no Flamengo nos anos 1950, um time marcante na história do clube, tricampeão carioca em 1953, 54, 55, né? O segundo tricampeonato carioca da história do Flamengo, um time que ajudou demais ali no processo de popularização do Flamengo, né? O Flamengo aumenta demais ali o tamanho da sua torcida naquela época, uma figura mais do que especial, né? Na história rubro-negra, na história do futebol brasileiro e também na história do futebol rubro-negro. Quando ele era jogador do Flamengo, é isso, ele fez uma opção lá no início do contrato dele, que ele ganharia menos para ter o direito de comprar o passe no final do período. E ele fez isso. O passe dele custava 100 mil cruzeiros, era um valor muito baixo para a época. Ele vai para a Copa de 58 como jogador do Flamengo, é campeão do mundo como jogador do Flamengo. E aí parece que tem uma certa questão com o Flamengo pós-Copa. O Zagallo, ele não queria sair do Flamengo. A intenção dele era continuar no Flamengo até terminar a carreira dele, mas ele queria uma coisa, ele queria um emprego público. E isso era uma coisa comum naquela época, porque os jogadores não tinham nenhum tipo de previdência, não havia uma regulamentação da profissão de jogador de futebol. Então, muitos deles, como o Zizinho, é um exemplo, que foi nomeado fiscal de renda, muitos deles foram nomeados para funções públicas. E o Zagallo pediu ao então presidente do Flamengo, Fadel, né, que conseguisse para ele essa nomeação. Só que ele se sentiu meio enrolado ali pelo presidente do Flamengo. Como a coisa estava demorando muito, ele faz uma manobra inédita para a época, porque ele é o primeiro jogador no Brasil a ter o próprio passe na mão. Ele vai ao Flamengo e ele compra o seu passe. Ele compra o passe e se torna o primeiro jogador brasileiro a ter o passe na mão. O Fadel, que era o presidente do Flamengo, se arrepende de ter feito isso, mas enfim. Né? Inês é morta e alguns clubes vão atrás dele. O primeiro, ao que se sabe, foi a Portuguesa, oferecendo algo em torno de 2,5 milhões de cruzeiros pelo passe dele. Parece que subiu para 3 e tal. E aí o presidente do Flamengo falou, olha, só não vá pro Botafogo, né? Porque o Botafogo já estava formando um grande time e tal. E o Palmeiras ofereceu aqui no futebol paulista, ofereceu 5 milhões pelo passe dele. Mas ele não queria vir pro futebol paulista porque a mulher dele era professora
tinha uma vida, né, familiar estabelecida lá no Rio e tal. E apesar de todo o dinheiro que o Palmeiras ofereceu, ele acabou fechando um contrato com o Botafogo por 3 milhões. E ele fala, cara, quando eu vejo uma proposta do Botafogo pra jogar com Didi, Nilton Santos, Garrincha, Quarentinha, Amarildo, ele falou, cara, tá faltando ali o ponto esquerda, sou eu. E ele fala que não hesitou quando teve a proposta do Botafogo, assim. Ele fala que quando veio, falou assim, era isso que eu queria e vamos nessa. E não à toa já acerta com o Botafogo. O Botafogo, time de craques, jogando um futebol da melhor qualidade, soube derrotar o Flamengo num encontro de gigantes, conquistando o bicampeonato carioca. Mas ele permeia toda a história do futebol brasileiro. Numa comparação mais direta com o Pelé, ele foi mais longe, né? Ele começa junto com o Pelé e está lá no Tetra, está lá na tentativa do Penta, em 98. Então ele realmente ocupa uma linha do tempo na história da seleção e do futebol do Brasil, como talvez ninguém mais tenha ocupado nesses mais de 100 anos de futebol na história do país. Ninguém consegue afirmar o Zagallo é flamenguista ou o Zagallo é botafoguense. Cara, eu não sei, assim, eu nunca parei pra perguntar isso pra ele, né? Pra mim, que tava falando sobre o Botafogo, ele se demonstrar botafoguense. E talvez em algum momento que for uma obra sobre o Flamengo, talvez ele se demonstrar um pouco flamenguista. Ele sempre dizia que os dois times moravam no coração, mas ele tinha uma queda por um. Na verdade, ele era rubro-negro. Isso aqui só para nós, tá? Só entre nós aqui. Mas ele não falava. Eu tô falando isso, eu tô bancando, tá? Porque me lembro no lançamento do nosso livro, alguém perguntou para ele, vem cá, Zagallo, você afinal, qual era o seu time mesmo? Você fala que era torcedor do América, mas qual era o seu time? Aí ele vira-se para essa pessoa e fala assim, vem cá, você lembra da escalação do Flamengo no primeiro tricampeonato? Essa pessoa que era rubro-negra diz, lembro. E ele fala assim, pois é, eu também lembro. Nome por nome de todos os jogadores. Enfim, só um detalhezinho, uma pista, vamos dizer assim. Então é o primeiro ponto à esquerda que joga mais recuado, que começa a fazer um 4-4-2 ali e tal. Então, e que consegue chegar nas Copas do Mundo meio com a porta do trem fechando, sabe? Porque a disputa ali na ponta esquerda era muito grande e ele não era aquele cara com moral assim, super, esse vai, ninguém duvida. Ele inventa uma posição para ele que é aquela de falso ponta esquerda. Né? É a primeira vez que surge essa característica no futebol brasileiro, coisa que ele inventou pensando, sabendo calcular as necessidades dele para se colocar dentro do time titular do Flamengo. Se um jogador sai do maior rival, fala que chegar no Botafogo é atingir o topo da carreira, ganha como jogador, se aposenta e ganha como treinador. Imagina o que a garotada hoje não vai achar de um cara como esse. Vai tatuar esse cara na pele.